Fala a verdade aqui. Você já pensou que no turismo a gente tem transportes específicos? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Franci Raposo aqui na sua telinha e eu tô com informação para trazer para você, que é o seguinte: vocês já pararam para pensar que quando a gente fala sobre turismo, a gente precisa pensar em meios de transporte? Ah, Franci, mas em meio de transportes a gente vai ver isso quando tá lá na escola, ou quando a gente vai precisar ir pro nosso trabalho, ou quando... Nada disso. Para o turismo também existe meio de transportes, né? Específicos e alguns que são comuns a todos. A gente precisa analisar essa variável quando a gente for pensar na nossa próxima viagem. Você pode pensar em fazer a sua próxima viagem sendo uma viagem internacional. E o meio mais recomendável, e que você já deve estar imaginando o que eu vou falar aqui, é através da via aérea, né? Hoje no mundo todo, a gente tem uma malha aérea muito extensa, então praticamente para quase todos os lugares existe um aeroporto, existe uma infraestrutura pensada para poder receber esse meio de transporte. Se não existe, poucas cidades ainda não existem, né? Mas tem sempre um aeroporto próximo de uma cidade vizinha, de um estado vizinho, né? Que vai conseguir atender essa demanda, né? E quando a gente pensa aqui em meios de transporte, vai desde o momento em que a gente pensa se vai viajar através de avião ou se vai de carro, né? Quando a gente fala sobre transporte terrestre, existe uma gama de possibilidades. As mais comuns, as mais indicadas, se você vai viajar de um estado a outro que seja próximo, de uma cidade a outra que seja relativamente próximo, tem muita gente que prefere ir dirigindo, pois é uma forma mais familiar, fica mais confortável. Você não precisa pensar em excesso de peso na sua bagagem, diferente do avião. Você pode levar, inclusive, animais de estimação, né? Seguindo as regras de trânsito, é claro, né? Precisa ter ou aqueles assentos específicos para animais, ou a coleira específica com a botoeira do cinto, né? Ou aquelas caixinhas para transporte de pet, certo? Lá no site do órgão de trânsito responsável pelo teu estado, como o transporte de animais domésticos podem ser utilizados, pode ser feito. Tá bom? Então, quando a gente vai pensar no meio de transporte, né, que a gente fala sobre o terrestre, a gente precisa ver essa questão do carro, né? Ele tem várias possibilidades, que seja o carro emprestado por alguém da sua família, que seja seu carro, ou também as caronas particulares, né? Não é um meio regulamentado, não existe ainda uma orientação dos órgãos de trânsito para isso e tampouco do Ministério do Turismo. Então aqui a gente não vai se estender sobre esse assunto. A nossa ideia aqui é que você possa, de alguma forma, se você já tem um carro ou se você não tem, a nossa orientação é para que você loque um carro através de locadoras de carros especializadas nesse ramo, né, para poder te ajudar e você poder fazer esse deslocamento de uma cidade a outra, de um estado a outro, tá? O grande diferencial do carro é que ele se torna mais econômico, pois você divide a gasolina, né, com as pessoas que estão indo com você. Você pode levar quantas pessoas forem possível de acordo com a capacidade do carro, né? E também o transporte de malas, você não vai precisar se preocupar com excesso de peso, né? Uma outra opção também é através da passagem rodoviária, o que é bastante interessante para quem não sabe dirigir ou para quem simplesmente não gosta, né, de se aventurar na BR para poder pegar a estrada. Então, com o transporte rodoviário, você sabe que vai ter sempre ônibus naqueles mesmos horários, partindo da sua cidade até a outra cidade que você deseja chegar. Isso com toda a segurança, com todo o conforto que as empresas hoje disponibilizam para os seus clientes. Ônibus com ar-condicionados, poltronas reclináveis, muitos deles já têm o serviço de Wi-Fi. Então a viagem, além de ficar relativamente econômica, fica prazerosa porque você vai ali só curtindo, passeando e vendo a vista.
Aqui no Brasil não é tão comum viagens de trem, de metrô, né? Até porque não temos malha férrea para isso. Mas na Europa já é muito comum você viajar fazendo uma linda excursão de trem. E normalmente esses trens na Europa são trens charmosérrimos, você relembra um pouco, você passa a ter uma ideia de como eram os tempos áureos do trem, né? Com todo aquele charme e com todo o conforto de hoje em dia. É muito mais fácil encontrar esse tipo de viagem. Uma outra classificação que a gente traz aqui é a viagem de navio, os cruzeiros, né? Então, existe toda uma especificação para quando a gente vai falar sobre as viagens de cruzeiro, sobre as viagens náuticas, pois ela é um capítulo à parte do livro do turismo, assim como as malhas aéreas. A gente precisa tirar um vídeo inteiro aqui para poder falar especificamente sobre malha aérea, sobre passagens baratas, como economizar na compra das suas passagens, e também pensando na viagem de cruzeiro. Então, se é interessante para você, se for relevante de alguma forma, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, que você se interessa sim em saber mais sobre malha aérea, sobre passagens aéreas e também sobre cruzeiros, ou um ou outro, ou os dois. Então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, badala o sininho que já vai estar ativando as notificações. E todo domingo, às 11 horas da manhã, a gente tem um vídeo novinho aqui, fresquinho pra você, como um bom cuscuz saindo da panela, tá certo? Minha gente, vamos ajudar. Tem gente que não sabe fazer cuscuz, fica duro, fica borrachudo, fica seco. A gente precisa salvar os cuscuz dos maus tratos. Tá bom? Então se inscreve aí, cola com a gente que sempre vai ter informações sobre turismo pra você. Forte abraço, valeu, tchau, tchau!